Bom, e uma outra coisa que eu acho extremamente importante é que, eu acho que nós não podemos mais ter uma atitude passiva diante das novas tecnologias. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no fim do século XIX, foi criada a lâmpada, foi criada a eletricidade, etc. E simplesmente ninguém votou se queria que as cidades fossem eletrificadas ou não. Cidades eram iluminadas a lampião. Claro que o lampião dava muito incêndio. Então, a eletricidade dá incêndio, mas muito menos. Mas as invenções e as inovações, elas são simplesmente criadas e vão sendo disseminadas. Tá? E isso significa uma atitude passiva das pessoas em relação a isso, em relação à aceitação da tecnologia. Tá? Eu acredito que a aceitação de tecnologias, ela deveria hoje ser um assunto de debate tanto quanto nós debatemos política, por exemplo, nesse país. Mas infelizmente, e nós hoje temos os recursos para fazer isso, que são proporcionados pela própria tecnologia, como é o caso das redes sociais e assim por diante. Tá? Então, eu acho que uma coisa extremamente importante que vai ser necessária daqui para frente é essa discussão, e não simplesmente a aceitação passiva do que vem saindo do forno. Né? Mesmo porque agora nós estamos diante de, e esse eu acho que é um grande problema, nós temos que fazer alguns experimentos para desenvolver algumas tecnologias, né, que são experimentos de tudo ou nada. Né? Por exemplo, talvez nós fizemos dando tecnologia para demorar os gases de efeito estufa, né? Criar algum tipo de micro robô que devore os gases de efeito estufa e nos livremos desse perigo do aquecimento global. Um dos grandes problemas, se você soltar esses nanorobôs, não há como pará-los. E se você destruir todo o CO2, a temperatura da Terra cai 18 graus. Então é assim, o CO2 é ruim, mas nós não podemos ficar também sem nenhum CO2. Bom, existem vários experimentos que são também envolvendo, eu acho que a nanotecnologia, que é um caso muito complicado, é essa questão da autorreprodução. E como é que você para um processo desse? Se você não parar um processo desses, em muito pouco tempo, você vai ter a geração de um calor tão grande na atmosfera que põe em risco a nossa própria sobrevivência. Né? O oxigênio pode ser destruído. Tá? Porém, fica aquela dúvida. Faço ou não faço? É tudo ou nada. Porque se eu também assumir um princípio de precaução ao pé da letra, eu posso, no futuro, me arrepender. Talvez alguém vai dizer, eu devia ter tentado, por exemplo, meios de limitar o CO2, mesmo que eles fossem arriscados. Agora o CO2 está num estado tal que nós já estamos realmente correndo riscos e estamos numa situação extremamente perigosa de sobrevivência como espécie, por causa do aquecimento. Tá? Bom, a próxima, por favor. Então, nós precisamos discutir a aceitação de novas tecnologias da mesma maneira que discutimos e elegemos partidos e candidatos na política. Tá? Eu digo, então, isso pode ser feito pelas leis. E eu quero falei tanto de próteses, né? Falei tanto de modificação do corpo, de pernas artificiais, de tomar drogas para modificar as nossas faculdades cognitivas e assim por diante. Eu fui procurar, estava passeando um pouco
na internet, eu achei esse poema do Drummond, que achei muito bonito, e achei que ele poderia servir, né, de ilustração e de um pouco de fechamento dessa fala. Ele fala: meu corpo não é meu corpo, é a ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me, e é de tal modo sagaz que de mim ele oculta. Eu acho que isso principalmente a primeira sentença ilustra muito o como se tornou a nossa relação com o corpo na Idade Moderna. A Idade Moderna fala do século XVII em diante, né? Bom, temos uma última. Essa aqui vocês me perdoem, é um marketingzinho, que uma coisa assim. É o seguinte, esse livro, isso aqui é a capa de um livro que vou publicar, ele vai estar disponível a semana que vem, no final da semana que vem. Ele era para ser lançado aqui dentro deste evento, mas houve um atraso, né, por conta de burocracia, e portanto ele só vai começar a ser distribuído no final da semana que vem. E recebeu esse nome, O Cérebro e o Robô, que é onde eu discuto essas questões todas sobre as quais eu falei, quer dizer, eu tenho uma pincelada, inteligência artificial, a biotecnologia e as questões éticas. Existem essas questões éticas, são muito mais coisas ainda. Nós temos que discutir outras coisas, por exemplo, hoje há um novo ramo da ética, que é a roboética. Quer dizer, a nossa relação com os robôs, né? As pessoas pensam que quando você fala de roboética, você está falando de ética de criaturas artificiais. Não. O problema é de como nós vamos nos relacionar com essas criaturas artificiais e como é que nós esperamos que isso aconteça, tá? Então, isso é todo um novo ramo realmente que está aparecendo. Eu discuto a singularidade, discuto de tecnologia, tá? A parte de biotecnologia é a parte onde os debates estão mais avançados, né? Sobretudo porque a bioética trouxe contribuições, né? Embora eu acho que a bioética seja isso seria assunto para uma outra palestra. A bioética é uma coisa transitória dentro da filosofia, tá? Bom, a última, muito obrigado a vocês, tá, pela sua atenção.